bem-vindos à nossa conversa de hoje. Sabe, muitas vezes quando a gente pensa em crescimento espiritual, o foco vai direto para a luta diária, né? Exato. Para o nosso esforço, para como a gente está se saindo hoje, a nossa condição. Isso, mas e se é a chave para um crescimento, talvez menos frustrante, mais real, estivesse em entender outra coisa? Algo mais, assim, fundamental. Que seria essa posição em Cristo. Justamente, a nossa posição. E hoje a gente vai mergulhar um pouco nisso, usando como base algumas ideias de um texto do Miles J. Stanford, O Princípio da Posição. Um material bem interessante sobre os fundamentos do crescimento espiritual. Sim, e a nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco esses pilares que ele apresenta, sabe? Principalmente essa diferença. Quem a gente é para Deus, eternamente, e como a gente vive o dia a dia. Posição versus condição. Exato. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Então, a ideia central que o Stanford traz é que a nossa posição em Cristo, ela é a fonte mesmo da vida espiritual. Ele faz uma analogia, tipo, com o nascimento físico. Quando a gente nasce, ganha uma posição numa família, né? Com tudo que vem junto. Sim, direitos, identidade. Isso, e no nascimento espiritual é parecido. A gente é colocado em Cristo, essa passa a ser a nossa nova realidade, nossa identidade fundamental perante Deus. E essa posição é perfeita, é eterna, é a fonte de onde tudo deveria fluir para a nossa vida. Exatamente. E olha, entender essa diferença entre posição e condição, isso é libertador, de verdade. Por quê? Como assim? Pensa bem, a posição é o nosso status oficial, imutável, definido por Deus por causa de Cristo. É como se a gente fosse cidadão de um reino celestial, sabe, com todos os direitos garantidos. Tá, faz sentido, um status fixo. Isso, já a condição. Essa é a nossa experiência prática, como a gente vive essa cidadania no dia a dia. E essa varia. Bastante. E como varia? Tem dias ótimos, tem dias que, nossa, a gente tropeça feio. Sim, a gente sabe bem como é. E o problema é que a gente tende a focar demais na condição. Fica se avaliando pelo desempenho do dia, né? Ah, hoje eu fui bem, hoje eu orei pouco, será que Deus está perto? E aí vem a frustração. Muita frustração. Autocrítica, aquela sensação de nunca ser bom bastante. Mas o argumento do Stanford é, se a gente mudar o foco, pela fé, para nossa posição. Para a verdade de quem a gente já é em Cristo. Exato. Para essa realidade eterna, aos poucos isso começa a transformar a nossa experiência diária. É como olhar para o sol, que é a posição, e sentir o calor, que é a condição sendo afetada. Em vez de ficar tentando gerar calor sozinho, sabe, com nosso esforço. Gostei da imagem. E para ilustrar isso, o texto usa umas figuras da Bíblia, né? Sim, algumas bem conhecidas. Uma delas é a do grão de trigo, lá de João 12. Cristo seria como o grão que precisou morrer para gerar muitos outros grãos, nós, os crentes. Isso, e a gente foi unido a ele nessa morte e ressurreição, identificados com ele. E o ponto-chave aqui é esse, vida que vem da morte. Assim como a planta só brota depois que a semente morre na terra. A vida espiritual genuína na gente surge dessa identificação com Cristo. Não é algo que a gente fabrica do zero. É algo que nasce porque estamos conectados a ele, a vida dele que venceu a morte. Faz todo sentido. E o que é fascinante aqui é como isso se conecta perfeitamente com outra imagem, a videira e os ramos, João 15. Ah, sim, clássica. Cristo é a videira, a fonte de toda a vida, de toda a nutrição, de toda a capacidade. Nós somos os ramos. E onde está a vida? Na videira, na nossa posição nele, de onde vem o fruto, da videira. Não do ramo se esforçando. Exatamente. A tarefa do ramo não é ficar fazendo força para brotar uva. É simplesmente estar conectado. Permanecer ali recebendo a seiva que flui da videira. Descansar nessa conexão. Isso. Quando a gente permanece nele, descansa nessa conexão vital, o fruto, que são as qualidades do próprio Cristo, né? Amor,
alegria, paz. O fruto do Espírito. Exato. Ele aparece naturalmente em nós, mas é fruto dele, manifestado através de nós. De novo, a vida flui da fonte, da posição. Para nossa experiência, a condição. Entendi. É um princípio poderoso. Certo. Então essa tal posição em Cristo não é só uma ideia abstrata, bonita, tem implicações bem práticas, né? O texto fala de uns blocos de construção dessa posição. Isso, verdades fundamentais que compõem essa nossa nova identidade. Vamos começar com um termo que muita gente conhece, mas talvez por um ângulo diferente. Justificação. Justificação. Nesse contexto posicional, justificação significa que Deus nos declara justos. Não é que, de repente, a gente vira perfeito na conduta. Não é uma transformação instantânea do nosso caráter. É um ato legal de Deus. Exato. Pensa numa dívida impagável que alguém quita por você e ainda deposita uma fortuna na sua conta. Boa analogia. Deus não só perdoa nossos pecados por causa de Cristo, mas Ele nos credita a justiça perfeita do próprio Cristo. A gente é visto por Deus como justo. Não por nosso mérito. Zero mérito nosso. Zero. Mas porque estamos nele, em Cristo. É um presente, recebido pela fé baseado no que Cristo fez. E cobre tudo, né? Passado, presente, futuro. Sim. E aqui é onde fica realmente interessante. Porque isso muda tudo na forma como a gente se aproxima de Deus. Tira o medo, a tentativa de merecer. Exatamente. Traz uma confiança de quem foi aceito. E isso leva direto para outra verdade fundamental. A aceitação. Ah, sim. Se Deus nos declarou justos, nos vê através de Cristo, Então somos totalmente aceitos por Ele. Não é uma aceitação tipo, hoje você se comportou bem, então eu te aceito. não é condicional. De jeito nenhum. Efésios fala que somos aceitos no amado. Nossa aceitação depende dele e não de nós. Nossa, isso combate aquela luta interna, né? De tentar ser bom o suficiente para Deus. Aquela coisa de Romanos 7, tentar agradar por esforço próprio. Sim, e viver se esforçando para ganhar a aprovação dele. E a verdade posicional diz, calma, a aprovação já foi conquistada por Cristo. Descansa nisso. Acredita que você é aceito apesar das suas falhas diárias. Isso traz uma paz, uma liberdade. Enorme. Chega de viver naquela montanha-russa emocional, aceito hoje, rejeitado amanhã, baseado na performance. E essa combinação de justificação e aceitação, ela nos leva a um senso de segurança, imagino. Com certeza. Se o nosso status diante de Deus não depende do nosso desempenho, que varia o tempo todo, Mas da obra perfeita de Cristo e da decisão soberana de Deus, então a nossa posição é segura. Não é algo que a gente perde por causa de um erro, de um dia ruim. mas aí sempre vem aquela pergunta, né? Mas se eu tô seguro assim, não vou acabar relaxando e pecando à vontade? É uma preocupação válida, que aparece muito. Mas o que o texto argumenta e o que a gente vê na Bíblia é que a verdadeira compreensão dessa segurança, que vem da graça, Ela não produz displicência. pelo contrário, gera gratidão, gera um desejo sincero de viver de um jeito que agrade aquele que nos amou tanto assim. Faz sentido. É como um filho que se sente seguro no amor dos pais. Ele não usa isso para desrespeitar, né? Geralmente não. Ele se sente mais livre para amar de volta, para honrar esses pais. A segurança na graça deveria levar a um temor saudável de Deus, a um ódio ao pecado. Entendi. E para completar essa base, o texto fala de completude também. Sim, completude. Colossenses 2 diz que estamos completos nele, ou seja, em Cristo, a gente já tem tudo o que precisa para a vida espiritual. Não falta nada essencial. Nada. Não precisamos buscar recursos fora dele ou sentir que está faltando alguma peça. Nossa suficiência está na nossa posição, na nossa união com ele. Isso não quer dizer que a gente não precise mais crescer, claro. Não, de forma alguma. Mas a fonte para esse crescimento, para tudo que a gente precisa, já está totalmente disponível em Cristo. Já estamos completos nele. Uau! Ok, essa base posicional, justificados, aceitos, seguros, completos em Cristo é muito forte. Mas a pergunta ainda é como isso vira prática? Como viver a partir dessa posição, né? Isso.
E aí entram outras duas ideias importantes que o texto aborda: santificação e identificação. Exato. Conceitos-chave para conectar a posição com a condição. Vamos começar com santificação. O que significa isso nesse contexto? Santificação, basicamente, é ser separado para Deus. E, de novo, tem dois lados. Posição e condição de novo. Isso. Posicionalmente, Deus já nos separou para si em Cristo. É uma obra completa, feita, eterna. Somos santos nele. Tá, essa é a parte da posição. E tem o lado prático, experiencial, que é um processo contínuo de sermos transformados, de vivermos mais e mais de acordo com essa separação que Deus já fez. E esse processo é obra de quem? Do Espírito Santo em nós, usando a palavra de Deus para nos moldar. Entendi. Separados posicionalmente e sendo separados na prática. Exatamente. E a nossa resposta a isso é a consagração. É a gente, pela fé, se apresentar a Deus baseado nessa santificação que Ele já fez. Não tentar se santificar para depois se apresentar. Apresentar o novo eu, que já está em Cristo. Perfeito. Apresentar-se como ressuscitados dentre os mortos, como diz Romanos 6. Não o velho eu tentando melhorar. Certo. E a identificação, como ela entra nisso? Olha, se conectarmos isso ao quadro geral, a identificação é talvez a chave que explica como a nossa posição afeta a nossa vida prática, a condição. Como assim? Romanos 6 é o capítulo da identificação. A ideia central é que, pela fé, fomos unidos a Cristo de uma forma tão real, tão profunda, que a história dele se tornou a nossa história. Uau! Explica mais. Fomos unidos a ele na sua morte. Não a morte física, claro, mas uma morte para o domínio do pecado, para o poder que o pecado tinha de nos escravizar. Morremos para o poder do pecado com ele. Exato. E fomos unidos a ele na sua ressurreição, para viver uma vida nova, uma vida voltada para Deus. Isso é um fato da nossa posição, então. É um fato posicional, algo que Deus estabeleceu. Não é algo que a gente sinta necessariamente o tempo todo. É uma verdade espiritual. Mas como isso vira experiência? Aí entra a fé. Romanos 6 diz que devemos nos considerar assim, mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerar, o que significa isso na prática? Significa acreditar que isso é verdade a nosso respeito. Contar com isso. Basear nossas escolhas, nossas reações nessa verdade. Mesmo quando não parece verdade. Exatamente. E quando a gente faz isso, quando vivemos pela fé, nessa identificação, o Espírito Santo torna essa realidade da morte para o pecado cada vez mais efetiva na nossa experiência. É como se a fé abrisse a porta. Isso. Abre a porta para o poder da cruz operar na nossa condição diária. É vida que vem da morte, de novo. A vida de Cristo se manifestando à medida que consideramos o velho eu morto com ele. Entendi. É um processo contínuo, então. Sim, um aprendizado diário de viver a partir dessa identidade. Mas isso levanta uma questão muito prática, né? E quando a gente peca? Porque, vamos ser honestos, mesmo sabendo disso tudo, a nossa experiência diária ainda tem falha, erro, pecado. Sim, a condição ainda não é perfeita, longe disso. Como lidar com isso sem cair de novo naquele ciclo de culpa, frustração, de achar que nada disso funciona? Ótima pergunta. A pessoa que está aprendendo a viver a partir da posição, ela entende que, fundamentalmente, a questão do pecado diante de Deus, a dívida, foi resolvida na cruz. O sangue de Cristo purificou os pecados. Exato. Isso traz paz à consciência quanto à condenação eterna. Mas, na prática, a gente ainda tropeça. Como a posição ajuda aqui? É aí que a gente precisa diferenciar duas coisas, né? O texto fala disso. Sim, é crucial. Primeiro, existe o princípio do pecado, aquela inclinação interior que ainda mora em nós, o velho homem, a natureza pecaminosa. Que não foi erradicada ainda. Não, mas a Bíblia diz que esse princípio foi condenado na cruz. O poder dele de nos dominar, de nos escravizar, foi quebrado. Então a gente pode descansar na verdade de que não há mais condenação? Exatamente. Como diz Romanos 8.1. Isso nos liberta daquela culpa paralisante por ainda ter essa luta interna. A gente entende, ok, eu tenho pecado em mim, mas ele não está mais sobre mim me separando de Deus ou me condenando. Certo.
E a segunda coisa? São os atos de pecado, as falhas específicas que a gente comete no dia a dia. Aí o Novo Testamento aponta para duas coisas. Que seriam? A advocacia de Cristo e a nossa confissão. Cristo está lá continuamente nos representando diante do Pai como nosso advogado de defesa. Baseado na obra dele, não no nosso desempenho. Sempre na obra dele. E a nossa parte é a confissão, como diz 1 João 1,9. E o texto também fala sobre andar na luz, né? O que isso quer dizer? Andar na luz não significa ser perfeito, não tropeçar nunca. Significa viver honestamente na presença de Deus, que é a luz. Viver a partir da nossa posição nele. Isso. E quando a gente faz isso, a luz dele naturalmente expõe as coisas na nossa condição que não estão alinhadas com ele. Os pecados que a gente cometeu. Mas não para condenar. Não. A luz não expõe para humilhar ou condenar quem já está em Cristo. Ela expõe para levar o tratamento certo, para nos levar à confissão. Certo. E o que é essa confissão, então, nesse contexto? Isso levanta uma questão importante. Não é ficar implorando perdão para um Deus zangado que está relutante em perdoar. Ele já perdoou posicionalmente. Então o que é? É simplesmente concordar com Deus. É olhar para o erro específico que a luz revelou e dizer: sim, Pai, isso aqui foi errado, foi pecado, não está alinhado com quem eu sou em Cristo. É um ato de honestidade e concordância. Exato. E a gente faz isso confiando na promessa dele, de 1 João 1,9, que ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Tudo por causa do que Cristo já fez. E o resultado? O resultado é a restauração imediata da comunhão íntima com Deus, tira o foco da gente, seja da nossa autojustificação ou da nossa autocondenação, e volta o foco para ele. Liberta daquela autoocupação. Exatamente. E é nessa comunhão restaurada, olhando para ele, que o verdadeiro crescimento e a transformação acontecem. É o contemplando a glória do Senhor, somos transformados, de 2 Coríntios 3. Nossa, quanta coisa. Então, o que tudo isso significa, se a gente fosse resumir a mensagem central dessa perspectiva toda? Seria que a chave para uma vida espiritual que cresce, que é vibrante, não está em ficar redobrando o esforço para consertar nossa condição, que é sempre meio capenga, né? Não está na nossa performance. Não. Está em conhecer, acreditar de verdade e aprender a descansar na nossa posição, nessa identidade perfeita e imutável que a gente tem em Cristo. É uma mudança de mentalidade, quase? Total. Essa aí do eu preciso tentar mais, eu preciso ser melhor, pro Cristo é a minha vida, Ele é a minha suficiência. É aprender a viver a partir da fonte, não das nossas próprias reservas limitadas. Viver a partir da posição. Exatamente. Muito bom. E talvez um pensamento final para a gente levar disso tudo, para refletir. A Bíblia diz lá em Colossenses 3 que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Uma imagem poderosa. Muito. Se essa posição é a nossa realidade mais profunda, mais verdadeira, como será que a nossa experiência diária poderia mudar se a gente começasse a encarar os desafios, as fraquezas, até as falhas? Não só como problemas na condição a serem eliminados pelo nosso esforço. Exato. E se a gente visse essas coisas também como oportunidades, talvez até orquestradas por Deus. Para quê? Para a gente descobrir e experimentar mais de Cristo como a nossa posição. Como nossa verdadeira força, nossa sabedoria, paciência, justiça, quando a gente não tem nada disso em nós mesmos. Justamente. Como isso afetaria a nossa reação quando a gente falha? Ou quando enfrenta uma dificuldade que parece intransponível? Talvez aí, nessa mudança de perspectiva, resida uma chave importante para viver mais dessa vida que está escondida com Cristo em Deus. Uma perspectiva realmente desafiadora e cheia de esperança ao mesmo tempo. E com essa reflexão profunda, a gente conclui nossa análise de hoje sobre esses fundamentos do crescimento espiritual a partir do princípio da posição.